Vamos lá. Chamar a Iana aqui. Oi, boa noite. Olá! Tudo bem, gente? Tudo! Essas mulheres maquiadas em casa, assim. Nossa, plenitude hoje, Caterine. Hoje tem. Oi, Brina, tudo bem? A gente tem que se arrumar um pouquinho, né? Já que não pode Isso. sair na rua. Tô aproveitando para testar minhas técnicas de make. E como é que tá aí na tua cidade? Então, eu fiquei gripada, né, na terça passada. Então, desde terça eu já não saía mais de casa. Desde terça eu não coloco o cara na rua. Já começou minha quarentena ali. Mas está se intensificou realmente no final de semana as medidas, por mais que as autoridades tivessem pedido, né, que todo mundo ficasse em casa, que fosse fechado o estabelecimento, ainda acontece casos de locais com muito movimento de pessoas, locais abertos, funcionando normalmente. Mas é uma conscientização, né? Vamos pensar positivo, que todos vão colaborar para isso passar de uma forma mais natural, mais tranquila possível. Que é uma mudança É, radical, né? hoje eu tive que sair, mas tinha muito idoso na rua, muito. Eu não sei o que eles estão sassaricando na rua. Exatamente. A E gente está em gera. casa por causa deles e eles E, estão sassaricando na rua. e é a maior dificuldade. Os meus É. amigos falam, nossa, minha mãe que é idosa, ou meus avós não querem ficar em casa de jeito nenhum. E aí fica complicado, né? A gente conseguir conscientizar. E como é que tá a rotina aí? A rotina, então vamos lá, né? Começar. No começo, como eu parei por motivo de saúde, eu tava mais buscando me tratar e tal, ficar bem logo. Mas quando começou real, nossa, eu fiquei assim muito mal, me sentindo com aquela sensação de impotência. Meu Deus, e agora? Eu vivia saindo de casa, trabalhava o dia inteiro fora e era aquela rotina intensa de atividades, atividade física, tudo isso parou de uma forma abrupta. Não é a forma, você foi avisada, você teve como se preparar para isso. Não, nós não tivemos como nos preparar para isso. E sabe o que foi que me lembrou? Quando eu estava quando eu estava estudando sobre adaptação infantil, dos primeiros anos da educação infantil, quando a criança vai a primeira vez para a escola. Então a gente sentiu na pele o quão doloroso é a adaptação infantil. Gente, quando eu imaginei, eu Verdade. pensei, tanto que eu falo disso, eu já passei por isso, mas eu não lembro. E assim, é muito ruim para uma criança essa quebra de rotina quando ela está se adaptando à escola. Então eu fiquei naquelas, nossa, que difícil. E eu comecei a dizer, meu Deus, minha vida parou e agora o que eu vou fazer daqui em diante? E eu comecei a dizer, eu comecei a pensar, conversei com várias pessoas, vários amigos que super me apoiaram. Conversei com você, conversei com outras meninas que são de outros estados, outras mães, que estavam me relatando a mesma situação. Aí eu parei e pensei, gente, não é só comigo. O mundo inteiro parou. O mundo está parando. É uma necessidade que a gente está enfrentando. É uma realidade nova. E por isso que está causando tantas dificuldades para a gente. Mas a gente precisa se adequar a isso. Não é isso que a gente sempre fala? Ah, a criança vai, mãe, não tem nada, ela chora mesmo, depois passa. É mais ou menos aí. A gente está na fase já de aceitação. Na fase de A gente já passou aceitação da fase do choro. do choro. A primeira semana foi a fase do choro, do desespero. Agora é a fase de aceitação. Vamos aceitar. Então eu parei e pensei, nossa, minha boca era. Eu não tenho tempo para isso.
Ah, não posso fazer isso porque não vai dar tempo hoje. Eu vou precisar fazer tal coisa outro dia, vou ter que remarcar aquele encontro com os amigos porque o meu tempo está limitado. E eu parei e pensei, eu reclamava tanto disso, e agora o que eu mais tenho é tempo. O que que eu vou fazer com esse tempo? Tanta coisa que eu tenho acumulada e vou ficar aqui me lamentando. Aí eu parei, pensei e comecei a criar estratégias. Claro que cada situação vai ter a sua estratégia específica, né? Mas eu vou dar uma geral do que eu preparei e de como a gente pode adequar isso à realidade das famílias que têm filhos. Porque no meu caso, na minha casa, somos todos adultos. E aí tá mais tranquilo, entre aspas, né? Porque ainda vez outro meu pai quer porque quer sair. É muito ruim para ele, que ele gosta muito de ficar fora, gosta muito de natureza, e é só dentro de casa com tecnologia, e ele não tá se dando muito bem, mas ele vai ter que se adaptar, querendo ou não. E aí, o que eu pensei primeiro? Nossa, as crianças, elas foram interrompidas da rotina delas, e as famílias também. Então, todos estão num momento emocional bem delicado, né? E que a gente precisa trabalhar isso primeiro. Precisa se centrar, precisa se encontrar, precisa aceitar o que está acontecendo. Não sabemos se vai durar muito ou pouco tempo. Espero que não dure muito. Mas é uma resposta que a gente não tem ainda. De quanto isso vai durar. Certeza, tal dia volta tudo ao normal. E vai ser uma volta ao normal gradativa. Porque vai muita coisa mudar daqui em diante. Então vamos trabalhar da forma mais positiva possível essa situação. E o que eu pensei? Inicialmente, eu comecei a fazer uma rotina. Mas para as crianças, eu penso que elas precisam entender primeiro o que está acontecendo com elas. Por que está acontecendo tudo isso? Por que eu não vou mais para a escola? Por que está todo mundo em casa e toda hora? Aqui na minha cidade tem os carros de som da prefeitura que ficam passando. Fique na sua casa. Fique na sua casa. Então, a criança já sabe. Não adianta a gente querer esconder isso dela. É só tentar falar da melhor forma possível, utilizar a melhor linguagem, a linguagem mais adequada para a idade dela e explicar tudo isso. E demonstrar segurança, porque ela precisa dessa segurança nesse momento. Ela precisa desse suporte, dessa rede de apoio mais do que nunca. E é bem interessante também que aqui, pelo menos, as famílias que eu tenho contato têm pouco tempo com os pais, as crianças têm pouco tempo com os pais. Então agora, eu acredito que é um momento bem interessante para esse vínculo, para retomar esse vínculo, para esse momento de interação entre pai e filhos. Que a gente sempre está falando, vamos otimizar o tempo, vamos fazer um tempo de qualidade com a criança, ter um momento de qualidade com a criança. Só que agora você tem tempo e tem como prolongar tudo isso, que é positivo. Então, olha aí, a gente já encontrou vários pontinhos positivos dentro disso tudo que está acontecendo. Basta a gente ter paciência, olhar com carinho para a situação, que a gente vai encontrar tudo no fundo, tem algo de positivo para nosso aprendizado e em algum momento a gente vai utilizar. Então, é interessante que ela saiba de tudo isso e também intensificar a questão da higiene. O tempo todo tá lembrando, tá alertando, até isso se tornar um hábito. De estar ali lavando as mãos, o que é para ser um hábito, só que agora a gente precisa de uma frequência bem maior do que antes. Então, ela precisa estar consciente. E eu já vi vários vídeos no YouTube, vídeos até mesmo no Instagram, circulando de forma bem lúdica, explicando o que está acontecendo, como lavar as mãos, evitar o contato, porque na nossa cultura a gente tem toda aquela questão, abraçar, dar beijo, ficar muito difícil próximo. Encontrar alguém na rua e não abraçar. E não abraçar. E aí, quando a gente se pega nessa situação, já é difícil, porque é algo que você faz no automático. Então, para as crianças, está sempre conscientizando. Filho, é só por um momento, isso não é para o longo da vida. Para que não se automatize essa distância, quando a gente puder retomar a nossa vida normal, esses hábitos normais.
Outra questão também é validar os sentimentos, porque algumas crianças vai ser um misto de sentimentos, não tem como. Algumas crianças vão estar tranquilas, mas tem outras que vão estar ansiosas, outras vão estar chateadas, frustradas, porque estão dentro de casa o tempo inteiro e não queriam estar nessa situação. Outras ainda vão estar tristes. Então, é um mix de sentimentos, é interessante a validação, eu entendo, filho, que você está se sentindo assim, tem outras situações que você também sentiu assim. O que a gente pode ver agora? De que forma a gente pode resolver essa situação? Tendo em vista que não podemos sair de casa ainda. E deixar isso bem claro para eles, que é para proteger, que é em prol de um bem maior, de outras pessoas. E isso já dá para trabalhar outros pontos, como a empatia, como o amor ao próximo, como somos todos irmãos, né? E que todos nós precisamos uns dos outros. E agora, mais do que nunca, é um momento para a gente enfatizar isso. Que são valores que estão bem difíceis de ser encontrados na sociedade. E mesmo com essa mudança, né, recente da BNCC sobre educação socioemocional, com inclusão de novas bases, novos conceitos para acontecer dentro da sala de aula, dentro da escola, ainda era algo muito novo. E agora a gente tá tendo um momento para aproveitar isso. Então já é mais um ponto para ser trabalhado. Essa questão do outro. O eu e o outro, a minha responsabilidade com o outro, o direito e os deveres que eu tenho e os direitos e os deveres do outro, e já é um ponto para ser trabalhado. Também é interessante, o ponto agora é o ponto X, que eu acredito, que é a questão da rotina propriamente dita. Como é que a gente vai fazer isso e como fazer essa rotina? Então, eu penso que, como eu trabalho e gosto muito da disciplina positiva, o ideal é que você tente, ao máximo, inserir a criança nessa construção dessa nova rotina. Eu sei que cada família tem o seu sistema, cada família tem a sua forma de como vai funcionar nessa perspectiva. Alguns pais vão estar trabalhando home office, outros pais não vão estar trabalhando, outros vão precisar sair para trabalhar. Então, essa adequação de rotina é muito particular para cada família e para cada pessoa da família. Então, é interessante, eu até tenho aqui a que eu estou utilizando, vou mostrar para vocês como foi que eu dividi. Pode ser feita numa folha A4 ou de outra forma. Essa aqui eu já usava antes e agora eu estou só aproveitando para adequar, né? Ela tem aqui a minha semana, eu anoto a semana, aí tem os dias da semana. Não tô conseguindo enxergar, que eu tô sem óculos. Isso, os dias da semana, a data, final de semana e o que tem de importante aqui para fazer. Então, você pode fazer uma divisão dessa numa folha A4. Isso aqui é A4, não é grande. Tem a minha divisão de mês, que é, sim, um cartaz bem maior. Mas esse é pequeno, dá para fazer. Você pode usar canetinha colorida para ficar mais lúdico, para ela gostar mais de construir. Os maiores dá até para eles próprios construírem. Eu também utilizo os post-its para colocar algo muito importante. Aí eu coloco. E pode ser utilizado, por exemplo, no momento de estudo, para dar aquela animada. Olha aqui, que legal! No momento de estudo eu vou pegar esse post-it, coloco estudar, assistir os videoaulas. Então, é muito singular. Mas você vai fazendo a divisão e vai dando opções. O horário de acordar. É muito importante manter esse horário de acordar mais definido, de dormir. E o limite de cada atividade do dia. Porque quando a gente pensa, as crianças estão em casa o tempo inteiro, a gente pensa o quê também? Telas. Vem só o que vem na minha mente. Telas, telas, telas. Elas vão ficar em TV, em tablet, celular e computador e pronto. Mas não tem como você combinar isso com ela. Dá para fazer outras atividades que você vai conseguir conciliar dentro da rotina. No início vai ser difícil, claro, é uma mudança muito grande. Não se preocupe se no primeiro dia não sair conforme você definiu, mas é uma construção. A partir do momento que a gente para e já tem essa iniciativa de definir esses horários, já é muito válido.
Então, é tentar manter uma consistência, mas não se desesperar porque não conseguiu. Ah, mas eu não consegui fazer isso, não funciona. Funciona dependendo da consistência ao longo da semana, ao longo do período que você vai precisar utilizar essa rotina. E aí, quando você combina com a criança, por exemplo, horário de acordar, horário do café da manhã, qual é a atividade que ela vai ter naquele dia, porque aqui na minha cidade, algumas escolas estão com agenda online, tem a plataforma, estão enviando as atividades, tem as videoaulas para assistir para os maiorzinhos e tem as atividades para fazer. Então, dá para inserir dentro dessa rotina esse horário de estudo. Se a criança estuda à tarde, por exemplo, ou dependendo do turno que ela estude, você pode estruturar. Tal momento você vai estudar no mesmo turno, se você sentir que vai ser mais produtivo. Mas se você sentir que no outro turno é mais produtivo, não tem problema, porque agora a gente não tem uma definição, né, do que é ideal. Então, você percebe a produtividade da criança e tenta combinar com ela o que ela acha daquilo e vai montando toda essa rotina. A alimentação é um fator importante. Eu digo isso porque eu me percebi, gente, minha alimentação estava totalmente desregrada no sentido de horários. E eu estava fazendo 3 refeições por dia. Era só o café da manhã, o almoço e o jantar. E horários altamente longe um do outro. E eu não percebia isso. Agora, eu tô me alimentando bem, eu tô dormindo melhor, eu tô, sabe, totalmente diferente. A energia que eu tô sentindo tá totalmente diferente de quando eu estava no trabalho. Porque tudo... eu não lancho porque não dá tempo. Entre um atendimento e outro não dá tempo. Então, eu deixava de comer, deixava de... algo que é essencial para o meu desempenho, para a minha saúde, para o meu funcionamento no geral. E eu parava. Então, é um momento que a gente também pode buscar para se autoconhecer, para perceber o que eu estava fazendo, por que isso agora está sendo diferente do que quando eu estava naquela outra rotina mais acelerada. Então, é um momento de a gente criar hábitos. Eu já inseri alguns que eu sempre sonhei fazer, mas eu não tinha tempo. A meditação, a rotina de exercício mais consistente. Esses dias eu tô conseguindo fazer tudo direitinho. Antes não, eu tô muito cansada, eu não vou hoje. E isso é essencial pra gente. É fundamental para que a gente consiga dar conta das atividades que tem no dia a dia. Então, é um outro ponto para a criança, ela perceber como é que estava a rotina de antes e como está essa rotina dela agora. O que mudou? O que mudou para melhor? Você pode perguntar para ela. E aí, filho, o que mudou? O que tá melhor para você? Você tá gostando? Tem hora que eu fico pensando, da minha gatinha deve estar estranhando muito todo mundo em casa o tempo inteiro, porque ela ficava ou com uma pessoa, geralmente era só uma pessoa que ficava em casa. Ela fica olhando, eu fico imaginando, se fosse uma criança, ficar, por que vocês estão todos aqui? E muitos deles vão relatar, porque eu estou com a minha família. Esse é o meu sentimento. E por mais que eu conviva com eles diariamente, eu não estava com eles todo momento. Sábado eles têm estudo, domingo eu tenho estudo, e a gente se encontrava algumas vezes durante a semana. Então, é um momento para a gente refletir sobre a importância das pessoas, dos amigos, daquelas pessoas que são importantes para a gente. E qual é essa importância que eu estou dando para essa relação? Tem muitas famílias que sempre tiveram essa proximidade e que agora tá sendo super fácil. Mas alguns amigos estão me relatando que está sendo complicada a convivência, porque não tem essa convivência, não tem esse hábito. Então é o momento mesmo de nos unirmos e criar laços. E para a criança é muito interessante ela perceber que não está sendo um fardo, não ser taxada como um fardo. Ai, meu Deus, meu filho está em casa e agora o que eu vou fazer? Meu Deus, tomara que já volte às aulas. Eu não estou aguentando mais. Isso acaba refletindo no futuro. Ele vai se sentir, eu sou um peso aqui dentro de casa. Minha mãe prefere quando eu não estou aqui, meu pai prefere quando eu não estou aqui. Eu dou muito trabalho. E isso pode atingir, pode causar futuramente uma série de fatores, desencadear uma série de fatores e ser reflexos na adolescência, de
o uso de álcool, baixa autoestima e vários outros fatores que podem ser desencadeados a partir de uma simples frase que a gente pensa que não, isso não tem problema, tá tranquilo. Então a gente precisa também rever o que a gente está falando. Se concentrar, como diz a Andréa Namastê, Namastê, fazer aquela vibe, nossa, vamos lá. Fazer toda uma respiração, respirar fundo, mas seguir e tentar manter a calma. Porque não tem muita coisa que fazer além disso, é criar estratégias com o que você tem naquele momento. Nas atividades da escola, pelo menos as famílias que eu atendo, eu combinei com alguns, né? Para saber como é que está o funcionamento. E eu não estou pressionando essas famílias, né? Isso vai de cada profissional. Estou falando da minha realidade aqui. E da realidade das crianças que eu atendo. E essas pessoas, essas famílias, estavam me relatando que as atividades não estão sendo suficientes. Você poderia me encaminhar a outras atividades para melhorar esse aprendizado? E eu estou fazendo essa orientação à família, dando algumas orientações como proceder diante disso. Porque alguns falaram, e eu vou virar agora o professor do meu filho, agora eu vou dar aula para ele. E não é bem isso. É uma orientação para que ele não perca tanto tempo dentro desse momento que a gente está passando, longe das atividades. Então, é interessante, sim, que eles façam esse acompanhamento pedagógico, mas que não seja aquela coisa, meu filho vai ter que passar 4 horas sentados aqui fazendo atividade. Gente, isso é fora da realidade. Eu ainda estou me recuperando da gripe, preciso tossir aqui. Desculpa, gente. Não vai passar corona pra gente, não, hein? Não. E não eu acho que não sei, mas é porque essa tosse tá há dias. E aí, até meus pais estavam preocupados, não tem como ir no hospital, né? Porque a orientação é ficar em casa. Mas eu não sei aí, mas aqui em Petrópolis é todo mundo com it. É rinite, sinusite, é tudo. Então a gente vive tossindo, a gente vive espirrando. Não tem como. Então não tem nem como saber o que é. Mas como tá todo mundo bem, aqui, esse período é um período de chuva, um período mais chuvoso. E geralmente as doenças respiratórias são mais intensas. E tava tudo lotado, mas as pessoas estão preferindo, né? Estão tentando ficar em casa, seguindo as orientações, justamente por isso, para evitar, tem né? uma mãe perguntando aqui, ela disse que a filha dela foi diagnosticada com TDAH e ultimamente ela está meio agressiva. Tem alguma orientação para ela ficar mais calma? É bem, vamos dizer assim, é normal ela estar se sentindo assim, porque foi quebrada essa rotina dela, ela já está dentro de casa, não pode sair. Precisa, não sei se você mora em casa, em apartamento, mas tem algumas crianças que têm essa necessidade sensorial e tem a necessidade também psicomotora de estar se movimentando. E aí aquele espaço que antes ela, por exemplo, poderia estar numa praça ou poderia estar na escola, gastando essa energia, ela nesse momento não está podendo fazer isso. E aí qual é a orientação? Procurar atividades em que ela goste de fazer e que ela consiga perceber se é gasto de energia que ela está precisando, se é movimentação, se é o sensorial, se ela faz acompanhamento. Tenta falar com o profissional que acompanha para te dar uma orientação mais específica, tá? Continuando, né? É também interessante nessa rotina das famílias inserir o momento da família, de atividades com a família. E selecionar junto com as crianças que atividades são mais viáveis para fazer com elas, dependendo da idade, da faixa etária, se tem muita dificuldade ainda, por exemplo, na escrita, não escolher uma atividade de escrita, se a diferença de idade entre as crianças é muito grande, tentar combinar entre elas uma atividade que vai contemplar todo mundo. E eu falo isso porque eu mesma fiz essa semana, eu conversando com a minha mãe, mãe, vamos fazer uma atividade, uma brincadeira de quando eu era criança. E eu gostava muito daquela, qual é a música? Então, porque além de tudo aqui, ainda falta energia. Então eu tava assim, sem nada para fazer real mesmo, porque eu tava sem energia, sem nada. E aí eu comecei a brincar com ela e a gente passou
tipo, passou uma hora e meia nessa atividade, nessa brincadeira, só nós duas. E que, assim, eu já, adulta, estava tendo dificuldade de me organizar na situação toda. Imagina uma criança. Então, a criatividade, essa é demonstrar mesmo. Vamos ver aqui, deixa eu escolher a palavra. Me fugiu a palavra que eu ia falar. Nesse momento é ter realmente criatividade e fazer aquilo que você vê que seu filho vai estar feliz, que você vai estar ajudando ele, que vocês possam manter essa interação, esse vínculo maior. A Renata aqui, ela tá falando que ela tá recebendo muita atividade da escola pro filho e ele não dá conta. Aí ela até atividade? aí ela até botou aqui, ela tá perguntando por que eles não conseguem finalizar as atividades que começaram. Tem uma característica de todo TDAH. Ah, sim, é uma dificuldade para começar, para permanecer e para finalizar. Não é só para finalizar. Mas eu digo isso com bastante propriedade, porque, nossa, eu sou uma procrastinadora daquelas. Mas quando eu inicio, eu sempre consigo finalizar. Então, você não vai tentar fazer tudo isso de uma vez. Tente dividir durante o dia em momentos em que você percebe que a criança está mais calma, que a criança está mais tranquila e combine antecipadamente. Para tal momento, que tal você fazer essa atividade, uma parte da atividade? Não tentar dar conta de tudo de uma vez. Porque aí quando a gente divide, ela fica mais. Ela vai ter a noção de que é pouco. Ah, não é tanto, não vai exigir tanto dela naquele momento. E ela consegue fazer essa divisão. Outra coisa, você pode também desafiar. Vamos lá, vamos ver. Eu vou te ajudar aqui nesse ponto e vou lançar um desafio para você. Se você conseguir. Aí, geralmente dá certo esse tipo de estratégia quando você desafia a criança. E é bem interessante. Eu também falo que, tipo assim, tenta fazer quando tá de barriga cheia. Porque não adianta. Se eles estiverem com fome, eles não vão fazer nada. Eu não dou conta. Se eu tiver com fome, esquece. Eu não faço nada. Eu só penso na comida. Enquanto eu não como, eu não melhoro. E aqui assim também. Primeiro eu deixo ele comer, dar uma descansadinha. Aí a gente faz alguma coisa. Porque senão, não tem jeito não. Isso mesmo. E sono também é importante. Porque quando a criança não tem aquela noite de sono, por mais que tenha dormido a quantidade de sono, mas o sono não foi de qualidade, ela tende a ter essa irritação, tende a ter essa dificuldade maior no momento das atividades que vão precisar das funções executivas, de atenção, de foco, planejamento. E aí vai ter essa dificuldade maior mesmo. Então são pontos que a gente tem que observar. Também interessante, além do uso de telas, Caterine, quando eu estava vendo a questão de filmes educativos, procurar que a criança utilize, sim, vídeos, assista vídeos, utilize celular, jogue videogame, mas procurar também vídeos educativos, filmes para assistir em família e depois ter uma conversa sobre o filme, criar uma brincadeira. Vamos inventar, as crianças adoram inventar brincadeiras. Então, diga, invente uma brincadeira que é pra gente brincar agora. O que você sugere? E juntos, que não tem, assim, uma receita. Você vai fazer isso e vai dar certo. Vai depender muito do momento. Era muito bom se tivesse, né? Mas vai depender muito do momento, vai depender muito da situação em que você se encontra. E da situação que as crianças se encontram também. Então, agora eu quero saber da Caterine como está a rotina dela, como que ela tem feito esses dias, hein, Caterine? Olha, terceiro dia de quarentena. Até então eu estava trabalhando, estava tudo normal, o prefeito decidiu fechar a cidade. Aí meu patrão me colocou de férias, então vamos ficar em casa. Aí ele não está tendo aula ainda, as aulas online dele vão começar essa semana agora, vai terminar essa semana. A outra já vai entrar as aulas online. Aí eu falei, meu marido também tá em casa, então tá todo mundo em casa, né? O meu pequeno foi o primeiro que sentiu. O Breno tá assim, amando. O dia inteiro com a gente dentro de casa.
Tá se O Benjamin realizando. estranhou, ele meio que, tipo assim, ele fica abraçando a gente toda hora, ele toda hora olha pra gente, e ele já acostumou com a rotina dele de ir pra essa senhora que ele chama até de vó, que cuida dele. Uhum. Então, às vezes, ele vai pra porta e fica bó, 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 bó. Tu quer falar também que tu tá gostando, Mar? Tá Tô, gostando, Breno? tô. E como é que tá por aí, Breno? Conta aí um Ah pouquinho lá, do teu dia pra o gente. que que você faz com a gente? A gente toma café junto, almoça junto, Janta junto, janta junto, brinca junto. isso aí, Ai, que joga legal. videogame. Até agora eu tô jogando. Tá jogando, né? Aí tá lá jogando videogame. Ai, que legal, Brandon. A gente tá tentando, assim, é o que a gente não pode perder muito da rotina, né? Mas agora é um momento assim que a gente vai ter que relaxar um pouquinho também, não levar tudo a ferro e Sim, fogo, né? Tentar levar um pouco mais light para a criança também se acostumar. Coisas que a gente não podia fazer, a gente está fazendo, igual tomar café junto, almoçar junto. Eu saí às 7 horas da manhã e só volto depois, 6, 7 horas da noite. O Brendo ainda almoça comigo, porque aí eu boto ele na van para ele ir para a escola. Mas o Benjamin nem via a gente, então só mesmo a janta que a gente sempre tentou manter, né? Jantar todo mundo junto, porque eu acho super importante o momento em família. Mas aí então a gente está tentando, tipo assim, levar um pouco mais leve, tentar, até porque ele também já está sentindo falta da escola. Ele falou que estava sentindo falta da escola, dos amigos, da igreja. Então, esses dias a gente estava até sim, escutando sim. aqui, porque a gente está num grupo do WhatsApp da igreja e é o dia inteiro o pessoal orando, louvando, sempre falando alguma coisa, né? Para tentar manter aquela união que a gente tinha. E isso também eu acho muito importante, né? As pessoas se apegarem à sua fé, não importa qual seja, né? Mas as pessoas Sim. se apegarem, porque é um momento que não tem jeito. É um momento da gente esperar e descansar e ver o que, que vai dar isso tudo, né? Quando a Eu acho que gente também fica tenso, né? Acaba porque piorando a situação como um todo. eu acho que o emocional de todos os pais, de todas as famílias, está mexido, porque a gente não sabe como é que vai ser quando voltar. É igual aqui. Aqui a gente tem, na nossa cidade, a gente tem muita empresa pequena. Eu e meu marido, a gente até trabalha em uma dessas. Então são empresas familiares, empresas pequenas, e a gente não sabe como é que vai ficar. As grandes redes talvez vão sobreviver, mas e esse pequeno empresário que emprega várias famílias, né? Só lá onde eu Sim. trabalho são 9 famílias praticamente empregadas. Então, imagina, né? Se isso tudo afetar demais, são pessoas que talvez ficaram sem emprego, né? Então, tipo assim, a gente está tentando não pensar muito nisso, não, né? Se apegar à fé, tentar passar esse tempo junto, tentar fazer mais coisas juntos, né? Tentar se acostumar a Sim. essa rotina, até mesmo para acrescentar coisas que antes a gente tinha perdido, né? Com a correria do dia. Isso. Porque a correria do dia a gente esquece de muita coisa. Às vezes de falar que ama, às vezes de dizer o quanto é importante, às vezes de contar uma história. O Brendo adora que a gente conta história para ele de quando a gente era pequeno. Ai, eu também Ele adorava, vive gente. perguntando. Ele vive perguntando. Então, tipo assim, às vezes é o momento, entendeu? Tipo assim, os pais tentarem dar uma relaxada, eu sei que é difícil, né? Ainda mais porque a gente sustenta a casa, a gente tem, né, contas para pagar, mas tentar, tipo assim, se apegar agora às coisas que a gente precisa retomar, né? O mundo vai Sim. precisar desligar um pouquinho para a gente poder religar nas coisas que realmente importam, né? Tá Isso. todo Foi mundo agora preciso essa forçado parada. praticamente. Foi E preciso foi dar uma desligada. preciso dar essa Porque se você parada. pensar bem, as pessoas estavam já num ponto assim que ninguém pensava mais em ninguém, né? A Sim. maioria pensava no seu umbigo e estava aquilo ali e ficava por isso. Entendeu? Então agora eu acho que é hora de fazer isso, né? Eu estou tentando levar um pouco mais light com ele. Aí a gente faz essas atividades juntos, né? A gente tenta passar um tempo maior junto. Eu deixo às Sim. vezes ele brincar um pouco mais. O outro pequenininho aqui já rabiscou minhas paredes. Isso porque é o terceiro dia, entendeu? Ele já fez tudo quanto é arte que tu possa imaginar. Eita, Ele não estava tá tudo acostumado a ver lindo. a gente.
Então, tipo assim, E teve outro e ponto. ah, Pode pode falar. falar. Teve outro ponto que eu Eu acho que o também. emocional deles ficam mexidos, né? Sim, com certeza. Todos nós. É o planeta inteiro, tá assim. Não é só você, não é só sua família, sua cidade. É uma realidade do planeta agora. Então não é só a gente que está pensando por ele, vai ser no mundo inteiro. Essa, vamos dizer, a reconstrução de um planeta. E por algo assim tão, que a gente julga tão simples, né? Tão invisível, e que está fazendo a gente repensar bastante. Pelo menos eu tenho utilizado muito momento para, porque foi muito disso. Eu parei para pensar, por exemplo, no meu trabalho, o quanto eu estou me desgastando por algumas coisas que não estão valendo a pena. Por exemplo, as coisas que eu tinha feito no. Meu Deus, esqueci o nome. Do início as metas de ano novo. Eu já modifiquei praticamente tudo do que eu tinha planejado. Eu estou dando eu dei prioridade a algumas coisas que eu não deveria, que agora eu percebo que não eram os ideais. E eu modifiquei isso, eu consegui perceber isso, identificar, e eu não estou perdendo, vamos dizer, utilizando esse tempo em vão. Eu estou aproveitando para tirar o que tem de positivo na situação. Uma outra coisa também que eu refleti muito, que foi algo que me tocou demais, foi a reconstrução da natureza. Se a gente parar para observar, não sei se vocês viram as fotos, né, de Veneza. Hoje eu recebi algumas fotos de umas araras que nunca tinham aparecido nesse momento, nesse local, né, nessa localização, e que eram raras, quase extintas, e que estavam sobrevoando uma cidade porque não tinha humano. Então, olha o quanto que a gente também está destruindo o planeta. Olha o quanto que ele está se modificando sozinho, né? A natureza está se restabelecendo porque nós não estamos, nesse momento, não estamos sujando, não estamos poluindo, não estamos conseguindo destruí-la. Então, eu comecei a refletir também por esse lado, e a gente precisava disso para quando passar, a gente rever tudo isso que a gente está indo. Ah, mas eu não jogo lixo na rua. Eu não estou falando das nossas atitudes individuais, mas também das atitudes coletivas. Se a gente for pensar na coleta de lixo, se a gente for pensar como é que funciona as redes de esgoto, são coisas, vai além do que eu faço. Então a gente agora mais do que nunca precisa lutar para que essas situações elas não se perpetuem, não se repitam, e que esse é o momento, sabe? É aquela coisa. A gente tá vendo agora que a natureza tá ficando toda linda novamente, tá se restabelecendo e tá conseguindo voltar ao seu funcionamento normal também, mas que a gente observe com o que a gente pode fazer para que ela não seja destruída novamente. O que eu posso fazer para mudar isso? De que forma os governos vão modificar suas leis, suas legislações em prol da natureza, em prol dessa reconstrução. É uma reconstrução, eu estou vendo isso tudo como uma reconstrução real mesmo. Não é algo Eu só acho que a gente precisava disso, né? isso. Trabalhar um pouco o dentro, né? Tipo assim, Sim, rever alguns conceitos, tá buscando valores que foram perdidos com o tempo, né? Porque se a sim, gente parar para pensar, os nossos pais nos ensinaram valores que hoje em dia sumiram praticamente, né? sim, Então, acho que esse tempo de a gente reconectar as coisas importantes, né? Parar para refletir, não tem jeito. Tipo assim, tentar é o que eu ouço muito e eu gosto muito disso, porque, tipo assim, eu acho que o problema, ele é do tamanho do seu olhar. E o problema, sim, você vai olhar para ele e ele vai ser aquilo que você está olhando, né? sim, Então, tipo assim, se você olhar de uma forma diferente, se for diferente, esse problema vai ser diferente, né? Você vai modificar ele da forma com que você olha para ele, você modifica aquele problema. Então, às vezes, tipo assim, é um sim, problema realmente, né? Depois tudo isso vai ter que ser repensado, vão ter que parar, muita coisa vai ter que se reestruturar, refazer.
Só que, tipo assim, então, se a gente tem esse momento, a gente aproveitar esse momento para reconstruir laços, para refazer laços, para pensar no próximo, né? Eu tava vendo algumas pessoas mandando vídeo do pessoal brigando no mercado por álcool gel, por diversas outras coisas, assim. E é uma coisa que, se você não pensar no próximo, você vai pegar, porque, vamos supor, você tem álcool gel em Sim, casa, estocado, um armário de álcool gel, e a outra pessoa não tem. Se a outra não tem pessoa pegar nenhum. e passar por lugares que você passa, você vai pegar também, né? Então, Sim, vamos pensar um pouquinho no próximo, parar para rever que um tem que cuidar do outro. Se um cuidar do outro, vai dar certo. A comida não vai acabar no mercado, até porque eles estão lucrando com isso. sim. Então, Aqui eles quanto estão mais gente delimitando comprar a isso, quantidade de mas, comida que cada um pode comprar. Aqui tá e sendo não seria delimitado. necessário, né? Eu Não, acho que isso não vai da precisaria consciência, limitar, né? porque isso aí teria que ser a nossa consciência, entendeu? De tipo assim, pensar no próximo, pensar, Isso. eu posso comprar um pouco, daqui a um tempo eu posso comprar mais se precisar, mas e uma outra pessoa que não pode, né? Sim, Então, igual tem muita, às vezes tem muitos pais que estão passando assim, né? Fica revirando as coisas na cabeça. Vamos tentar ter calma, eu sei que é difícil, né? Não vai ser sim, todo dia bom, não tem jeito. Estamos falando também de crianças dentro de casa, então é um turbilhão de emoção. É todo mundo um dia acorda estressado, outro não. Então a gente tem que começar a pensar nesse dia a dia, né? E tentar levar o mais leve possível esse momento, né? E depois, sim. deixa o depois para depois. É, Depois a gente depois cuida. tudo. Oi, Kelly. Vamos viver cada dia, né? Com o que ele tem para nos oferecer. O depois vai acontecendo diariamente, né? Agora a gente Eu ficar o acho que tempo tá na todo hora, tá planejando na hora de algo. colocar as coisas fora do papel, né? Que é o Sim, momento. Tem muita coisa que a gente queria fazer e não podia por causa do tempo. Então é hora de fazer, é hora de pensar em aprender uma coisa nova. Tem vários estudos aí que tu pode fazer pela internet de graça, faz. Tira um tempo tem para você. muitos Instagrams também com atividades para as crianças, Tem. contação de história, vídeos É bom a gente tirar um tempo pra gente também, né? Nós que somos também. pais, tá, tirar um tempinho, a hora que a criança estiver dormindo, faz uma atividade que você gosta, conversa com alguém, né? Tenta manter a cabeça funcionando, porque se você ficar com a cabeça vazia, tu só vai pensar em coisa que não deve. Então, quanto mais a gente, Exato. né, encher de coisas que a gente gosta, o corpo vai reagir a isso, né? Porque o corpo ele Isso. reage ao que a mente está passando. Então, se a gente encher de coisas boas, o corpo vai reagir de uma forma boa, a gente vai conseguir sair dessa. Isso vai passar, não tem jeito, né? São momentos. A gente já passou Isso. vários e agora está passando um. E vai passar. A Kelly aqui tá falando, ó, ela é psicóloga, ela disse: "Ai, gente, eu tô amando esse tempo". Ok, eu também já estou amando esse tempo. Agora estou. A gente vai aprendendo a gostar, né? Eu quero ver Sim, depois para a eu gente voltar à vai se rotina normal. adaptando. Exato, era isso que eu estava pensando. Mas aí é aquela situação de a gente manter uma rotina mais ou menos semelhante. Justamente Aí, para que não haja essa quebra e quando a gente retorne, principalmente para as crianças, né? Elas não sintam é tanto verdade. Porque provavelmente vai ser uma coisa assim brusca, né? Tipo, um dia novamente. tu não pode, daí passa um dia, olha, segunda-feira todo mundo pode trabalhar e vai todo mundo pro serviço. Então vai ser aquele choque, né? E as crianças ficam meio, Exato. né? Ah, aqui a Kelly tá falando, ó, nem me fale em voltar à rotina. Eita, Kelly, mas temos que voltar. Algum momento vai haver essa volta. Eu tava conversando com uma amiga que ela tava falando, olha, é hora de inovar. E realmente é hora de inovar. Entendeu? Botem suas ideias para fora. Toda grande crise traz uma ideia nova. Sim, Então, vamos aproveitar essa crise para botar a cabeça para pensar, para começar a fazer uma coisa, às vezes, para você abrir o seu negócio, né? Porque muita gente às vezes quer trabalhar em casa e não tinha tempo para focar em algo que sabe que vai dar certo. Então e faz agora. É o momento, né? sim. Tá me Às vezes ouvindo? até o medo de deixar o certo, né?
Isso para aí. parar, para algo para fazer em casa, ai, não vai dar certo. Então agora é o momento de você testar e aí quando voltar você só dá continuidade. Isso aí. Aí vai tentar uma coisa nova, não tem jeito. A gente vai conseguir levar isso aí. Tem muita mãe surtando. Teve uma mãe que falou assim: ah, eles podiam dormir 30 dias. Meu Deus do céu. Não, gente, vamos Eu vi. aproveitar para desenvolver esses 30 É. dias. Até porque eles precisam desenvolver, né? Então, é igual tu Sim, tava falando, ah, tem pai que tá falando, ah, eu vou virar professor do meu filho. No momento vai ter que ser, não tem jeito, entendeu? A gente vai ter que ajudar eles a continuarem esse desenvolvimento, a continuar, sim, né, aprendendo mais coisas, a continuar evoluindo. Não tem jeito, a gente vai ter que participar desse momento. Eu gosto muito de participar desse momento com ele, entendeu? Ele demora tempo, igual a outra mãe tava falando, ah, eles não dão conta. Ah, eu deixo ele parar, beber uma água, come uma bala, sabe? Fala alguma coisa engraçada, aí a gente começa a rir. Aí eu falo, foca, Brendo, volta, volta, volta. Aí até ele agora já fala. Aí, volto, volto. às vezes ele brinca com alguma coisa, ele, não, mãe, vamos focar aqui agora. Isso, mas é bem isso mesmo. É igual explicar pra criança, ah, por que ela não pode sair? Hoje eu tive que sair e o Brendo falou assim, mãe, eu quero ir contigo. Filho, não pode. Aí ele falou assim, por quê? Eu falei, por causa do vírus. Se ele te ver na rua, ele vai correr atrás de tu. Ele corre atrás de criança e velhinho. Aí ele começou a rir, né? Então, tipo assim, a Mas gente tem que é, estar de uma forma que eles entendam e uma forma, assim, tentar levar na esportiva também, né? Porque para o adulto entender a seriedade do momento é uma coisa, mas a gente colocar isso na cabeça da da criança pode ser até uma criança, coisa ruim, né? com Então, tipo assim, certeza. tentar levar de uma forma que a criança também não perceba o que isso pode afetar. A gente sabe, mas também a gente não precisa que eles saibam disso agora, né? São crianças, então tem que pensar em outra coisa e é o nosso papel fazer isso, né? Então não tem jeito. Sim, Esse momento é isso. é isso. É As tudo pessoas isso. trabalhando online, né? É, trabalhando online, tentando. Eu acho que isso vai ser uma. Eu estava até pensando hoje, muitas coisas que a gente poderia ter serviços online, até mesmo. Ah, eu tenho um profissional igual você. Ah, se eu quisesse que meu filho fosse, né, seu paciente. Hoje a gente tem essa possibilidade, né? Isso, tem muitos profissionais. Acho que foi a psicologia, né, que liberou. Ontem, eu, inclusive, coloquei o nome dos psicólogos que estavam me indicando, porque tem muita gente que estava me perguntando: ah, quem é o psicólogo que está atendendo online, Ana, que você conhece? Estou precisando muito. E aí eu fiz isso nos meus, no story, eu acho que tem ainda, não deu 24 horas, mas tem algumas. Oi, Brian. Tem algumas, tem algumas sugestões de pessoas e que qualquer local dá para fazer atendimento. E eu coloquei os daqui porque para dar continuidade, né? Quando retornar, pode dar a continuidade. Mas tem muitos profissionais que estão fazendo isso e que é positivo. Eu, particularmente, ainda estou vendo muito, estudando muito como que eu posso fazer. Eu estou fazendo orientações às famílias para as crianças permanecerem com as atividades. Mas o atendimento propriamente dito, eu ainda não encontrei uma forma, ainda estou vendo se é viável, porque as crianças são muito pequenas e eu não sei até que ponto se ia ser positivo, sabe? Mas eu estou estudando para ver como que eu poderia fazer se isso fosse prolongar por muito tempo. Eu acho que isso é uma ideia assim, válida, boa, né? Porque com a Sim, correria, igual nós que somos pais de TDAH, às vezes a gente precisa também passar por um psicólogo, às vezes a gente precisa de um auxílio, né? Então, tipo assim, às vezes eu não posso sair de casa naquele momento, mas se tem um psicólogo que vai atender, vai conversar contigo, vai fazer esse atendimento online, talvez seja daqui para frente uma dica para, né, isso. a solução de alguns problemas, né? Às Exato. vezes a Eu pessoa vi. sente, às vezes a pessoa que se sente assim, não se sente muito segura de sair de casa,
porque aí tem diversos problemas também. Às vezes a questão de condução, né? Deslocamento. Eu acho que isso ia ajudar muita gente. Sim, com certeza. E a possibilidade, né, de uma pessoa que está em outro país, por exemplo, de estar sendo atendido com um profissional do seu país. Que já aconteceram, já alguns pais estão em Portugal, estão na Itália, e entrar em contato comigo para saber se eu faço esse atendimento online. Porque preferiam alguém realmente do Brasil para fazer esse acompanhamento. E aí, até então, não, mas é algo que vai ser pensado daqui para frente. Com certeza. Com certeza. Acho que é um nicho do mercado a ser estudado. Isso, Agora, profissionais exatamente. aí, ó, vão pensando nisso aí. Ó, eu e a Iana que demos a ideia, tá? Vamos agora patentear. Vamos patentear as ideias pra gente ganhar dinheiro. A Kelly falou que Eita. tá fazendo psicoeducação online com os pais. Ai, olha, isso é ótimo. Gente, tantas ideias, tantas possibilidades agora. Vamos aproveitar isso aí, né? Vamos ver Aproveitar o esse lado momento. positivo, né? Vamos ver o lado positivo das coisas, olhar com outros olhos. Vamos olhar com o olhar das crianças nesse momento. Sim, Eles estão olhando com um olhar assim de felicidade por estar perto de nós. Então vamos exatamente. tentar olhar com esse momento, com esses olhos, né? É verdade. E Ana, foi muito bom bater um papo com você. Acho que a gente conseguiu aí ajudar muita gente, tentar tirar um pouquinho desse peso desse momento, né? Tentar rir um pouquinho também, a gente bater um papo legal. Aqui, ó, a Kelly tá falando. Eu estou querendo muito continuar a maioria das sessões com os pais online. Tá vendo, Kelly? É uma ótima ideia. É Ela adianta ótimo, que dá, bastante as coisas, verdade. se organiza mais. Porque, de fato, vocês não vão precisar nem sair de casa, né? Então, Sim, às vezes, querendo resolver alguma coisa, que precisa ficar em casa, não precisa ficar se deslocando muito, né? Ah, aqui, ela isso. falou que o filho dela tá em êxtase. Aqui também, Kelly. Aqui também. A felicidade da criança aqui, ó. Mostra sua felicidade em casa. Ela dá tchau pra todo mundo. Fala assim, tchauzinho, até a próxima. Tchau, até a próxima. Daqui a pouco a gente aparece mais. Ontem à noite a gente fez um ao vivo aqui rapidinho. Aí apareceu ele, o Benjamin. O Benjamin ficou dando tchau aqui, falando a língua Ai, eu dele. não vi. Ele falando bem Inês. Ele fala tudo embolado, ninguém entende nada. Ninguém. Vai dar tchauzinho então pro pessoal. Tchau. Ana, obrigada. E- Tá? Tu quer deixar Ô, alguma meu consideração? Alguma Eu que te coisa? agradeço, Caterine. Eu que te quero. agradeço. Já eu deixo, tá bom? Brenda. Fala, Então, Brenda. eu que te agradeço, meu bem, Eu pelo postei aquele negócio convite. que eu tava com a minha Calma. mãe. Calma. Já falei, eu postei aquele negócio que eu tava com a minha mãe. Ah, é viu? porque ele fez um ao vivo no Instagram dele. Ai, Eu postei. meu Deus. Aí ele postou, entendeu? Pro pessoal ir lá ver. Pra todo mundo ver depois. Depois eu vou te seguir, tá? Que eu não tô te seguindo ainda. Olha lá, ela vai te seguir, viu? Aqui agora deixa Tá ela dar bom? tchau. Pode Então, eu falar que aí. te agradeço, Caterine, pelo convite, pelo carinho de sempre. E a mensagem final é: vamos manter o foco nas coisas positivas, que tudo isso vai passar e vamos tentar fazer o nosso melhor daqui para frente, com todos os ensinamentos e as reflexões que a gente tem tido esses últimos dias. Bem? Tá bom. Beijinho. Precisar, a gente tá aí. Beijinho, tchau, tchau. Tchauzinho. Tá? Então, foi. Pronto. Gente, essa foi mais uma live aí. Espero que vocês tenham gostado. Uhum. Que vocês possam tá dando valor aí às coisas que realmente importam agora, pensando nas coisas que depois que tudo isso passar, alguns valores que foram perdidos, eles possam retornar, né? Que as pessoas possam dar mais valor à família, às coisas importantes, pensar no próximo, pensar também no nosso planeta,
É o nosso lar e se a gente não cuidar direito dele, a gente acaba perdendo muita coisa, né? Então vamos começar a pensar nisso aí. Ah lá, a Kelly falou que quer saber qual é o teu Insta. Quer? Ah, eu passo, Kelly, pra tu. É meu youtuber, meu famoso. Adoro uma câmera. Adoro. Adoro se for câmera do celular, eu Tem alguém adoro. querendo falar comigo aqui, ó. Vamos ver quem é. Aceita? Calma. Vem lá. Eu não sei se ela vai vir, mas tá Eu bom, acho né? que sim, tá aguardando. Chegou. E o passarinho? Ih, tem um passarinho lá, Que legal. carregando. Às vezes deve ser a foto. Não, é porque tem uns lugares que a internet tá meio Caindo. difícil mesmo, é. Caindo. Olá! Ih, travou. Ela saiu porque eu tava travando. É, tava travando. Chama a Kelly aí pra tu falar com ela. Ah, aí, Kelly, ele falou que quer falar contigo. Não, falei você, pra tu falar que eu não sei o nome do meu youtuber. Ah, depois eu mando pra ela. Olha lá, mandei um recadinho pra ela, mandei um convite pra ela. Ai, mãe, para de apertar minha mão. Isso dói, tá? Apertar minha mão. Teve alguém que fez solicitação aqui e não entrou. Que tinha caído. É, a Não internet lembro estava quem é. meio ruim. Ela recusou. A gente vai fazendo outras lives por esses dias aí. Não tem problema? Deixa eu ver, deixa eu tentar atender ela aqui. Olá! Oi, Tá travando um pouquinho aqui. Qual é seu nome? André. Você tá gostando de ficar em casa com a mamãe, André? Gosto. É? Qual é o nome da sua mamãe? Linda Ana. É? Oi, Dayana, prazer. Olá, Olá! Ó, a live vai cair aqui, hein? A gente vai começar outra de novo. É, depois a gente faz outra aí e chama vocês de novo. Né? Aproveita bastante aí, ok. tá, André? E Aproveita volta a de novo, mamãe. gente. É, e volta de novo pra gente se falar, tá? Tá bom.